lá em Babel, eles levaram esse termo hebraico para dentro do paganismo. Por isso que dentro de Babilônia existia esse termo puro, esse termo bíblico hebraico dentro do meio pagão, esse termo Elohim. Eles tanto usavam para os demônios, para os ídolos, como também era usado para o Eterno Todo-Poderoso, mas era um termo puro, eles que paganizaram. Um exemplo disso é o que está escrito em Êxodo 20, versículo 1 em diante, quando diz: não terás outros Elohim, não tem nada de deuses, a Bíblia não foi escrita em grego. Não terás outros Elohims diante de mim. E foi escrito através do próprio Eterno. O Eterno, ele escreveu com a mão dele, a própria letra do Eterno escreveu e deu a Moshe ali no Sinai. E nós queríamos que vocês agora, entendendo exatamente essa questão dos nomes, como era o Eterno chamado, agora vamos falar de Jeová e Javé. As pessoas pensam que Jeová e Javé são os termos corretos que poderão ser empregados na pessoa do Eterno, mas isso não é verdade, prezados ouvintes. Se você pegar a história, por exemplo, na Enciclopédia Ilustrada de Martins, no volume 9, na página exatamente 38, vocês encontram que Jeová, Javé, eram termos empregados pelos romanos, eram termos pagãos, um termo paganizado. Lá na enciclopédia está escrito Jeová, nome de um deus romano, adorado por todo mundo do império na época. Então eu gostaria que vocês entendessem que esses termos não é conhecido pelos rabinos, pela Bíblia e nem pela autoridade bíblica. Por isso que as palavras que tem Jeová nas Bíblias modernas já não mais existem, porque são termos paganizados. Indo adiante, nós queremos então que vocês prestem atenção de onde veio o termo que entrou na Bíblia. Eu gostaria que vocês entendessem uma coisa interessante. Quando Antíoco Epifânio dominou o mundo daquela época, a parte que ele coube foi a parte da Palestina. Ele então pegou os judeus e colocou o helenismo e começou a impor que os judeus se helenizassem, adorassem aos deuses de prata e ouro, aos deuses da Grécia. E uma das coisas que Antíoco Epifânio fez foi dentro do templo sagrado, do templo que o Eterno mandou Salomão construir, eles colocaram a estátua de Zeus e mandou que os judeus sacrificassem um porco a Zeus. Os judeus se recusaram, mas quem se recusava eram mortos. Eles eram mortos sem piedade, prezados ouvintes, mas muitos heróis judeus mantiveram-se firmes, não adoravam em hipótese alguma e nem se curvavam diante do helenismo imposto por Antíoco Epifânio daquela época. E a estátua de Zeus, de alguma forma, permanece viva até hoje e no nosso meio. Por exemplo, este termo Deus, eu quero que vocês entendam, convidamos aos estudantes da Bíblia a fazer uma breve reflexão. De onde veio esse termo Deus? Bem, esse termo Deus, gostaria que vocês entendessem, veio do grego. Esse termo Deus veio do grego. A palavra do dicionário de S.J. Freire, exatamente S.J. Freire, no seu dicionário, a gramática grega e dicionário, S.J. Freire deixou bem claro que a pronúncia Zeus é o mesmo que Júpiter para os romanos. Vem da palavra Dios na declinação. Na terceira declinação, Di. Na quarta declinação nós temos Dia. Ou seja, o termo Zeus significa luz, dia, sol. Da palavra Zeus foi que surgiu o que vocês conhecem hoje, a palavra Theo. Por exemplo, o termo latim teologia é o mesmo que Júpiter, estudo de Júpiter, estudo de Zeus. Esta é uma palavra que tem uma raiz pagã. Introduzir esta palavra no meio judaico, no meio hebraico, ela é estranha. Ela soa estranho a uma mente hebraica. Uma mente de um judeu é difícil pegar o elemento pagão e colocar para que eles entendam como adoração. É difícil. E então, prezados ouvintes, essas declinações fizeram surgir as palavras latinas que adentraram na Bíblia
como Deus. E eu quero que vocês entendam que dentre muitas outras palavras desta mesma natureza, ela evoluiu. E esta palavra, Deus, veio também do Egito. Veio dizer que os gregos, eles herdaram esta palavra do Egito. Você dizer, mas Deus não tem problema, é com D. A letra D é a terceira declinação da letra zeta, exatamente da terceira declinação do grego. S.J. Freire, Dicionário e Gramática, fala claramente sobre isto. Eles então colocaram este termo pagão dentro da Bíblia. Você dizer que este termo pode ser usado dentro da Bíblia é a mesma coisa que você chegar na Índia e disser, escuta, quem é a deidade aqui que vocês adoram? E eles vão dizer para vocês, nós adoramos a Shiva. E então, então nós vamos colocar Shiva, a deidade que vocês adoram, aqui dentro da Bíblia. Aí está lá na Bíblia, no princípio criou Shiva os céus e a terra. Bem, para uma pessoa de língua portuguesa soaria muito mal, mas para eles de língua pagã, ótimo, eu adoro Shiva mesmo. Assim também seria no Japão, você chegasse no Japão e colocasse, mas aqui no Japão é Buda, vamos colocar que o Todo-Poderoso é Buda, então está lá. No princípio criou Buda os céus e a terra era sem forma e vazia, e o espírito de Buda pairava sobre a superfície das águas. Espera aí, vocês iriam estranhar. Assim também aconteceria com outros países. Confúcio e outros deuses pagãos foi o que fizeram com a palavra Elohim, Adonai, Hashem, as 4 consoantes. Eles pegaram um termo de uma deidade pagã, solar, introduziu dentro da Bíblia, só mudou a letra, mas foneticamente é a mesma pessoa, não só foneticamente, como da raiz da palavra. Ou seja, quando você fala Deus, você está falando Zeus. É isso, prezados ouvintes, é a mesma palavra que você está falando, adorando. E vocês poderão entender que eu peguei o dicionário, por exemplo, Deuses e Heróis da Antiguidade Clássica, de Tarsilo Orfeu Spaldi, da Putrix MEC, do Ministério da Educação e Cultura, primeira edição de 74, páginas 169 e 171, fala assim, vou ler para vocês, Júpiter ou Zeus, significa pater em grego, pai, que corresponde aos sânscritos Deus, Pitar, e ao latim Júpiter. Deus significa céu, ou luz do céu, igual ao sol, que já por si só já indica o caráter desta antiga divindade indo-europeia. Para os gregos e romanos, Júpiter era o filho de Saturno e de Reia. O nome indo-europeu, Deus, que se encontra em sânscrito lituano, inclusive no prussiano, velho islandês, galês, latim, grego, significa brilhante, luz da manhã. É inseparável do vocábulo Zeus, prezados ouvintes, em grego, que também em latim você fala dies. E falando nisso, eu gostaria de passar para vocês o que está escrito em Isaías 14, Yeshayahu, a maneira correta de falar. Isaías 14, 12 a 14. O que diz lá na tua palavra, na tua Bíblia? O que diz lá? Está lá escrito: como caíste do céu, tu resplandecente, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. É incrível isso. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Elohim, e serei semelhante ao quê? Ao Altíssimo. Olha a palavra aí. Como caíste do céu, tu resplandecente, brilhante. A palavra brilhante significa Zeus, luz do sol. Deus, luz do sol. É incrível, prezados ouvintes. Eu sei que é um impacto forte você ter que ouvir estas coisas, mas
Está se cumprindo uma profecia, Babilônia está sendo desmascarada. O hebraísmo do primeiro